Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Pré-Requisitos Cast. A um oceano de distância, Lucas Cardoso. Como é que está, Lucão? E aí, Jorge? E aí, pessoal? Como é que tá? Lucas, hoje eu queria começar de uma forma diferente. Eu queria começar agradecendo aos acessos que a gente tem tido no nosso podcast. Pô, Cara, legal. cada dia que eu olho lá os relatórios, eu fico mais impressionado. Pô, muito obrigado, pessoal que tá ouvindo. Aí, Muito valeu. obrigado a quem tá mandando mensagens, quem tá comentando. Pô, Tem que tá Lucas, dando feedback também, né? acho que a gente pode dizer, né, cara, que a gente tá muito felizão com isso, né, velho? Pô, é muito bacana ver a galera dando feedback, dando ideia também pra nós aqui, é recompensante. E também a gente ia pedir pra vocês, se tá gostando, recomenda pros amigos pra gente ter mais interatividade ainda. Pode dar 5 estrelas lá no podcast da Apple e dos outros canais também que tu acessa, Spotify, do Google, pra gente subir e aparecer cada vez mais. É isso aí. Recadinho passado. Lucas, nosso episódio de hoje eu vou confessar que é um dos episódios que eu mais aguardei da gente fazer. Porque... tá legal mesmo. Então, é daqueles episódios que o cara pensa assim, ó, pô, eu quero começar a desenvolver um mobile. Quero. Mas eu tenho problemas, porque eu não sei desenvolver serviços. Eu nem sei o que é serviços. Eu não sei fazer dados remotos, mas eu preciso de log, eu preciso de relatório. Como assim? Como é que eu consigo tudo isso? E como é que eu vou dar conta de tudo isso? Sim. A gente tem uma dica muito maneira, que é justamente para facilitar a tua vida em cima disso, Exatamente. Né, Lucas? E tem muita gente também que ouve falar muito do Firebase, O que é isso? O pessoal da área de negócio, outras áreas também que querem entender um pouquinho mais do desenvolvimento. Nesse episódio a gente vai falar bastante do que é o Firebase, o que ele oferece, como é que vocês podem utilizar ele da melhor maneira possível, os cuidados que tem que ter usando ele também, né, Jorge? Então, pô, vai ter muito conhecimento e vamos nessa. Vamos nessa, né? Então, bora falar sobre Firebase? Pois é, Lucas. Então, vamos falar sobre Firebase hoje. Só que a minha ideia era da gente, ao invés de começar a falar já sobre o Firebase, falar um pouquinho antes sobre os problemas. E aí, não ótimo. Problemas do Firebase, né? Mas os problemas que o developer hoje encontra, developer mobile hoje encontra, e que vão levar ele a encontrar o Firebase e aí achar uma solução para ele, né? Sim. Se a gente for parar e pensar assim, friamente, tá? Hoje o developer mobile, ele na grande maioria, ele desenvolve para mobile, ou seja, ele tem o conhecimento do ou Swift, ou da linguagem do Android, ou do Flutter, ou do React Native, ou seja lá o que for, mas ele tem o conhecimento daquela linguagem do mobile. Ele não vai ter conhecimento, por exemplo, de como é que se monta um serviço, ou como é que se monta uma máquina virtual, ou como é que se sobe uma Docker, porque tudo isso é necessário para fazer um serviço, né? Ele não vai ter esse conhecimento, né, cara? Fazer um servicinho de... Hoje em dia, fazer um app é básico o cara fazer pelo menos um serviço de autenticação, salvar algum dado do usuário. Ler algum dado também. Ler algum dado, buscar informação de algum lugar. Então, o cara vai acabar precisando fazer, querendo ou não. E outro ponto também é que para o cara não ficar com um aplicativo totalmente às cegas, e o que eu quero dizer com às cegas é tu não saber se as pessoas estão clicando na tela A, na tela B, na tela C, né? Tu não tem essa informação, cara, tu fica totalmente no escuro, né? Tu não sabe qual feature realmente é utilizado no teu aplicativo, né? Tu não tem a menor ideia, né, cara? Sim, famoso Analytics, né? Então, tem que implementar isso também, às vezes é um trabalhinho, dependendo do tamanho do app. É isso aí. Bom, agora que a gente sabe os problemas que o developer mobile vai encontrar, agora acho que a gente pode começar a trazer uma solução que veio já desde 2011, e aí eu acho que essa aqui tu não sabia, né? Mas o Firebase já existe desde 2011. Nossa, e ele não era chamado de Firebase, cara. Ele era chamado de Crashlytics. Eu tava fazendo aqui as pesquisas, e aí eu fui buscando na minha memória, e realmente, cara, eu utilizava para aquele meu app do Twitter. Porra, legal. Eu já utilizava o Crashlytics porque ele tinha uma SDK do Twitter. Quer dizer que o nome dele, então, era
a principal funcionalidade atual dele, né? Uma das principais. Exatamente, cara. Olha que demais. Porque quando a Google Legal. comprou o Crashlytics e transformou em Firebase, eles mantiveram a funcionalidade master do Crashlytics como Crashlytics, que é que são os analytics dos crashes, dos erros, e ele manteve isso dentro do Firebase, né? Ficando lá dentro. Muito bom. E agora uma coisa que pra mim é o mais, assim, é o mais confuso de tu conseguir entender, né? Mas muita gente, cara, acha que ter o Firebase e que instalar o Firebase no seu aplicativo é complicadaço, né? Sendo que, na verdade, meu, é só tu ter uma conta do Google grátis e instalar uma SDK lá dentro, né? Acabou. Morreu Sim. o assunto. Claro, e depois para tu instalar no teu app é muito simples também, né, Jorge? É só botar ali um SDK usando o CocoaPods, o Carthage, o que tu quiser ali. Tem até agora pro Swift Package Manager. Então é bem simples. 2 toques ali tu coloca no teu app e já sai funcionando. E já sai pegando, pra mim, uma das principais funcionalidades, que ele já sai pegando todos os logs quando dá um erro no teu app, né? Ou seja, estourou um Sim. crash no teu app, ele já manda automaticamente lá pro Crashlytics, lá pro Firebase com esse report, né? E aí tu já tem lá Sim. toda essa informação pronta, valendo pra ti, já pode consultar ela, né? Claro, isso ajuda muito o desenvolvedor, né, que não tem visão nenhuma de qualquer tipo de erro que tenha acontecido. Que as pessoas estão tipo, usando o teu app e dá um crash, dá alguma mensagem de erro, enfim. Tu Firebase dentro do Crashlytics tu consegue ver isso, então ele vai te apontar qual foi o usuário, qual o Sim, cara, device que ele estava usando, ele traz o qual stack trace, né, sistema, velho? tudo. Ele traz também qual é a linha do código, qual era a classe que tu estava usando, Verdade, né? cara, verdade. Então isso facilita bastante para corrigir os erros também, né? E, Lucas, sabe outra coisa também que eu uso direto no Crashlytics, cara? É quando tu tem o bug, ele tem uma chavezinha lá que tu consegue dizer assim, eu já corrigi este bug. Sim. E isso é como se muito fosse bom, uma cara. task list, né? E como se fosse uma task list. Isso é muito interessante, cara. E pra mim é muito útil. Porque quando eu corrigi um bug, se esse bug volta a acontecer, ele volta com uma tarjinha, dizendo, esse bug aqui já era recorrente, entendeu? Esse bug não é novo. Isso é muito legal, cara. Muito Te legal. ajuda. Ajuda muito isso também. Como a gente usa o Crashlytics dentro dos times mesmo, assim. Os próprios desenvolvedores, eles ficam de olho no que está acontecendo ali no Crashlytics, em cada versão nova. Então, os caras podem ali marcar como solve e aí a gente consegue monitorar, né? Depois se voltou o bug ou não. Então, como eu trabalho muito mais com produto, cara, até essa parte pra mim é super interessante porque isso é um dos meus KPIs. Não KPI de time, mas é KPI do projeto, entendeu? Do aplicativo. Então, sim, cara, isso é muito útil. Pra mim isso usar o Crashlytics como KPI é muito útil, né? É muito útil, porque cara. Tu pode ver a métrica do crash free, né? Que a gente chama de quantos usuários não tomam crashes. E aí tu pode monitorar em cada versão, se tu lançou uma versão nova, comparado com os últimos 30 dias, 90 dias, e tu pode ir avaliando como é que tá a melhoria do teu código. Muito bacana. E lado a lado, né, ao Crashlytics, a gente também tem o Performance de Uso, que é um outro relatório, que ele vai me retornar coisas do tipo, se eu tô tendo leaks de memória, quanto é que tem na minha CPU, entendeu, durante o processamento. Sim. Cara, isso também é super bom, porque muitas vezes a gente vai lá e bota umas plataformas, umas bibliotecas terceiras, que do nada geram uns crashes. E aí, como é que a gente fica sabendo disso e como é que a gente tem algum norte, né, pra ter, entendeu? E isso me diz muita coisa, porque eu vou lá e fico sabendo, quando eu abri essa biblioteca, minha memória foi para 99, entendeu? Minha CPU foi para 70, cara, já é um belo indicativo, né? Sim, e outra coisa ainda, né, Jorge? Ele também consegue monitorar tuas APIs, né? Todas as chamadas que estão sendo feitas dentro do app, velho. Isso é muito bom, porque às vezes tu não tem um servidorzinho ali, mas tu não tá monitorando com Greylog, com alguma coisa para analisar como é que tá tuas APIs. Exatamente, e ali na performance de uso, cara, tu consegue ver o tempo de resposta de cada uma das APIs. Ele vai te dizer assim, essa tua API aqui tá demorando muito para responder. Ele te avisa, ele vai monitorando isso. Então, assim, muito simples. E quem não conhece deve estar pensando agora, mas eu vou ter que implementar um monte de chamada para fazer isso. Não. Cara, isso tá tudo... Tanto o Crashlytics quanto Performance de uso, só de colocar o SDK dentro do aplicativo já tá funcionando, né, Jorge? Então,
não tem, cara, não tem custo nenhum pro teu time Pra fazer ser desenvolvimento. mais sincero ainda, assim, ó, instanciou a SDK e chamou no app Delegate, no caso do iOS, passando lá teu ID, já era, cara. Agora Já tudo é. daqui pra frente é logado. Tudo. Isso. Tu até consegue lá dentro do app Delegate desligar coisa, ligar coisa e tal, mas Sim, por padrão é tudo ligado e começa a enviar tudo, né, cara? muito, muito bom. Tu sabe que uma das funções que eu mais uso como produto, cara, e eu vou citar duas, tá? Que eu uso bastante como é o teste AB e o relatório de uso. Sim, E eu faço um combinadão aqui, né? Porque assim, o que eu faço? Eu vou lá e eu monto o teste AB com tudo que eu preciso, né? Tipo, eu quero destinar mais X% para essa tela, X% menos X menos Y para essa tela, entendeu? aham, Faz aqui nesse cenário quando for dia tal, faz isso, faz aquilo. sim. Claro que não fica automático lá para o developer agora vai receber algumas coisas que ele vai ter que desenvolver, mas pelo menos essa condição já está totalmente pronta, né? Sim. Então, ou E aí seja, depois você ele pode ver tudo no próprio relatório de uso mesmo, né? no próprio relatório, porque como o developer recebeu lá a variável, tipo assim, agora monta tal tela, ele não tem nem que pensar o que mais, o que mais ele tem que fazer, é só ele ir lá e chamar aquela tela. Sim, E ao final de tudo isso, eu como produto, eu vou receber todo esse relatório de uso, então eu vou saber que X pessoas usaram melhor tal tela, fizeram melhor a busca, demoraram mais tempo. sim, teve mais útil assim, né? A conversão da tela A é melhor do que a da tela B, a tela A Isso, vendeu mais, a tela A teve tamanho de mais tela tal foi engajamento. melhor para tal tela. Eu É, tive quando entraram para esse tamanho de tela X aqui, cara, a conversão foi melhor. Então todo esse tipo de informação eu vou ter dentro do relatório de uso, né? muito bom mesmo. E o relatório de uso, já entrando um pouco nele, né? Acho que, para quem não entendeu ainda, o relatório de uso é o próprio Analytics, né, Jorge? O Analytics foi descontinuado para o uso de apps e agora o Google está recomendando que a gente use só o Firebase. É. Então, Não quer é, dizer que ele foi morto pro web, né? É só pro. exatamente. Eles separaram, né? Isso aí. Separaram. Então, assim, até lá no app que a gente está fazendo, a gente usa tanto o Firebase quanto o Analytics. A gente irrita nos dois, porque o Analytics ele ainda tem algumas coisas a mais, mas o Firebase ele já está recebendo bastante atualizações nos últimos tempos. E tá chegando lá, meu. Acho que tu que usa mais do que eu até, né? É. Mas tem muita coisa, cara. Funil de venda, né? Nossa, cara, assim, Usuários eu vou ser muito ativos. sincero, assim, cara. Tudo que eu tenho dentro do Firebase, para mim, ele me atende, cara, em tudo. Claro, tu tem Sim, umas diferençazinhas básicas, assim, mínimas, sabe? Entre o Firebase, os relatórios do Firebase e os relatórios que vem do Google Analytics. Tu sim, tem umas diferenças, mas também, cara, tu tem uma diferença também do web pro mobile, entendeu? Tu tem sim. aquela diferença. E eu acho que isso a Firebase tá fazendo super bem, porque ele tá respeitando essa diferença É e verdade. tá mantendo isso, né? E tá fazendo melhor pro mobile, tá fazendo mais específico para o mobile, né? Sim, perfeito. Mas, Lucas, a gente até agora falou muito sobre essa coisa de consumir, né? De consumir o relatório que ele tá gerando, consumir o bug que ele conseguiu anotar e tudo mais. A gente não tocou nos pontos ainda que o Firebase, para mim, também ganha bastante pontos, né? Que é na parte, por exemplo, de dicionário de dados. Pro Porque pensa developer, só, né? pro developer, né? Porque pensa só, cara, eu como developer eu preciso fazer uma listagem, apresentar uma listagem de alguns itens que eles, assim, não são trocados frequentemente, mas também não são escritos na pedra. Hoje, como é que eu faço como developer, né? Eu vou lá e faço um hard code, e aí quando eu tenho alguma alteração, eu tenho que ir lá, subir novo aplicativo e tudo mais. Se eu uso o Firebase, cara, todos esses dados, eles vão estar dentro do Firebase. E aí, lá no meu aplicativo mobile, eu só vou ler eles, né? Então, ou seja, quando eu tiver alguma alteração, eu só altero no Firebase e automaticamente o próximo usuário que for baixar o aplicativo, que for usar o aplicativo e atualizar, tiver com internet, bom, já tá todos aqueles dados todos Sim. atualizados, né, cara? Olha que Isso é muito bom, né, maravilha sem cara? fazer um serviço, cara. Essa função fica dentro ali da parte do database, no Firebase, e ele gera um JSON, né? Basicamente, tu pode colocar É. ali o que tu quiser como um JSON, ele vai mandar ali em tempo real pro teu app. Cara, não precisa subir servidor, não precisa fazer nada, é só colocar lá o que tu quiser. Tu até pode usar isso também para salvar algum outro dado de usuário, se tu precisar. Cara, vai da tua criatividade também, mas é muito, muito útil mesmo. É muito útil, é muito prático, né, cara?
Tu sabe que outra coisa também que eu uso direto, agora eu tava aqui falando, tu começou a comentar sobre banco de dados, tava falando, eu me lembrei daquele meu app que a gente comentou no episódio que a gente fala sobre como ganhar dinheiro com aplicativos na Apple Store. É aquele meu Sim. app de Twitter que quando a pessoa, quando chegava no momento, no horário do Big Brother, ela recebia um push. E isso é outra coisa que eu Genial. já utilizava o Firebase para fazer esse push. Eu Sim, deixava o agendado lá Firebase o é push. muito bom pra isso, né, cara? Eu deixava agendado o push, cara. E naquele horário, naquele dia e tal, eu já deixava tudo pronto. E ele já disparava para todo mundo que tinha usado a busca do Big Brother, né? Porque, como tu falou agora, né? Como eu consigo. Como essa via do Firebase é uma via de que vai que vem, ou seja, ele recebe dado também como ele manda dado. Lá no aplicativo mobile, quando o cara procurava sobre Big Brother, eu já marcava uma coisa chamada tópico dentro do Firebase para as mensagens. E eu dizia, este cara faz parte do tópico Big Brother. Então, na hora da mensageria, quando eu mandava o push, eu ia lá e pegava todo mundo que era Big Brother. Cara, funcionava liso, cara, perfeito. Basicamente, tu salva o comportamento de uso do cliente dentro do app, e depois tu seleciona todo mundo com esse comportamento e manda o push. Tudo isso dentro do Firebase, sem sair do Firebase. Isso é sem sair do Firebase. E, como o meu app era só iOS, mandava pro iOS, mas se tu tiver um app que é o mesmo app que manda pro iOS e pro Android, ele já faz essa mesclagem e já manda pros dois ao mesmo tempo, né? Claro. Eu vou te dizer que a gente usa uma outra ferramenta de push lá na empresa, também é muito boa, tem toda essa parte de segmentação, tem muita coisa bem avançada, mas assim, cara, o Firebase ele quase não perde de nada, assim, uma ferramenta tão simples e fácil de implementar, dá pra ir direto nele e que não tem erro. Mas é que vocês usam muito push, né, cara? É. E aí, o que acontece? O Firebase, quando começa a mandar muito push, o Firebase vira cobrado, né? E aí, quando tu passa da casa de milhões aí de pushes, a conta é exponencial, né? A conta exponencial. Mas para um app pequeno, né? Como o teu app já não era tão pequeno, mas ele não tinha acessos assim que extrapolavam a cota, né? Ia de boa. Era de boa. Sabe que agora a gente tava falando, e eu tava lembrando que outra coisa que eu usava, que quando a pessoa utilizava e tava nesse momento dessa siege assim, de Big Brother, a configuração do app mudava, cara. E aí eu lembrei que eu usava também uma outra função do Firebase chamada Remote Config, que eu deixava todas as configurações do aplicativo todas montadinhas. Então o que acontecia? Quando o app abria, eu ia lá no Firebase, pegava os remotes configs e ele voltava e me dizia, monta com essa configuração. Por que eu fazia, cara? Eu deixava todas as configurações montadinhas, né? Lá no Firebase, do tipo, background é esse, a cor do navbar é essa, entendeu? Tudo isso eu deixava tudo prontinho. Aquele, entre aspas, CSS estava tudo pronto lá dentro do Firebase. E aí, era só eu como developer, quando eu ia montar a tela inicial, eu já montava a tela inicial lendo esses dados do Remote Config. Cara, gênio. Sim. Perfeito. Cara, acho que dá pra usar isso também até como um feature toggle, né? Pra tu habilitar algum tipo de promoção ou versão do app também, quer bloquear alguma coisa, mostrar alguma mensagem para alguma versão. Enfim, tudo que for ser alterado dentro do teu app e que ele pode estar na nuvem, tu pode colocar isso dentro do Remote Config. É bem útil mesmo. Realmente. O que mais tu usa, Jorge? Cara, real-time database. Porque assim, a gente já falou agora há pouco sobre o database normal, né? O que acontece? Eu vou lá, eu salvo o dado, eu leio o dado, mas eu abro conexão com o Firebase e eu pego o dado, eu fecho conexão com o Firebase. Eles têm um outro modo de database que é o real-time. Ou seja, ele não fecha a conexão. Então, pensa num exemplo hipotético, tá? A gente está num app que é de mensageria, tu e eu. Quando eu mando a mensagem, a tua conexão não fechou com o Firebase. Então, quando eu mandar essa mensagem, tu automaticamente já recebe ela de volta. Já recebe ela. Entendeu? Então, tu não fechando a conexão, cara, ela é muito rápido. Entendeu? Sim. E aplicativos como um chat mesmo, né? Entendeu? Isso. E tu não precisa ficar dando request, entendeu? Tipo, mas tem que ficar fazendo um fetch a cada, sei lá, 5 segundos. Não, cara, porque quando bater a mensagem pra ti, vai ter lá um handle que vai disparar e vai dizer assim, tem uma nova coisa aqui. Sim. Porra, legal. Eu nunca usei o real-time, cara. Eu usava mais o próprio storage mesmo, que daí o storage ele funciona mais como um S3, né? Sim. E pode colocar ali, tipo, imagens, documentos mesmo, qualquer tipo de arquivo,
pro app baixar automático. É bem útil também. E aí tu não precisa, tipo, criar uma conta na Amazon para botar no S3. Enfim, tá tudo centralizado ali no Firebase direto, né? Isso que eu gosto. É. E falando em Amazon, cara, eu lembrei de mais uma outra coisa também que é muito útil, né? Que é a autenticação. Pensa que tu tem lá no teu app uma parte que é de usuário logado. E aí tu tá muito afim de fazer aqueles lances tipo, log com o seu Facebook, com o seu Google, com a sua conta GitHub, ou seja lá o que for. Cara, o Firebase já tem tudo isso pronto, né? E para quem nunca usou essas autenticações, tenta tu fazer na mão uma autenticação com o Facebook e com o Google. Eles estão sempre trocando, eles estão sempre alterando alguma coisa nas classes de autenticação deles. E se tu usa então o Firebase, que é no meio do caminho, ele faz essas mudanças, entendeu? Ele fica compreendendo essas mudanças e já aplica pra ti, entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Perfeito. Claro. E ele, até agora, a gente sabe que tá entrando a questão do Apple Sign-in, né? E vai ser obrigado para todos os apps que tenham os outros sign-ins do Google, do Facebook, tu vai ser obrigado a usar o da Apple também. Sim. E o Firebase já tem o da Apple, cara. Já tá implementado. Eu até abri a lista aqui pra gente ver. Cara, ele já tem o do Google, GitHub, Twitter, Facebook, Yahoo, Microsoft, Apple, Anônimo. Então, até telefone, velho. Até pro telefone tu pode usar. Ou e-mail, senha mesmo. E até e-mail, que ele faz toda aquela base dentro dele, né? Totalmente interno. Então imagina, o cara vai ter que fazer uma funçãozinha lá, um serviço para fazer login de cada um desses, depois salvar na base. Geração de token, velho, autenticação. Não, esquece, cara. Pronto. Eu não sei como é que é a questão do pricing dessa autenticação, mas para um app pequeno, de novo, cara, deve ser muito viável. Cara, é acima dos mil e poucas autenticações, saca? Tipo, para app pequeno nem chega perto. Isso aqui é bom mesmo. É muito bom. Mas, Lucas, nem tudo são flores, né, cara? A gente tem que contar um pouquinho dos cuidados com o Firebase, né? Acho que seria interessante falar isso, né? Claro. Acho que não é que são problemas, mas alguns cuidados mesmo, como tu falou, pra gente acabar não se enrabando, literalmente. E aí acho que a principal coisa, né, Jorge, já na minha visão, é a questão dos valores nas tarifas do pay-per-use. Sabe que existem 2 planos do Firebase hoje, que tem o Free e tem o pay-per-use. Quando tu tá no pay-per-use, cara, ele vai sair cobrando, entendeu? Tu até pode fazer umas limitações de cobranças lá dentro do Google Cloud, é meio obscuro isso, mas tu consegue encontrar. Mas igual, cara, ele pode ter uma cobrança muito alta se tu não cuidar disso. Até tem uma história engraçada. Tem um documento no Medium, um texto no Medium, de um cara que tinha um app pouco conhecido e, cara, do dia pra noite, assim, parece que o app dele saiu numa notícia, assim, nem me lembro, faz um tempo que eu li o artigo, e o cara usava o Firebase e tinha uma conta bem baixa, assim, tipo, os caras gastavam $50. Cara, no dia seguinte a conta foi pra 70 pau, velho. 70 Meu Deus, dólares. cara. Eu juro pra ti. Quem quiser, pesquisa lá. Bota no Google aí, Medium, Firebase, $70 mil, tu vai achar alguma coisa. Então, assim, o cara não limitou e explodiu o app dele e a conta veio. Então, é um cuidado que tem que ter, né, Jorge? Sim. Até porque é um pós-pago, né, cara? Tipo assim, tu vai usando e depois vem a fatura. Eu tenho uma outra em cima disso, cara, que foi... Eu utilizava naquele meu app de ônibus, eu utilizava o lance da busca não por endereço, mas por local. Então, por exemplo, a pessoa dizia, eu quero ir para o shopping Iguatemi. E aí eu tinha uma conversão disso pro endereço. E aí depois disso eu tinha um cálculo do mapa. Essa conversão, de local para endereço... Eu pagava lá, sei lá, durante a Copa do Mundo eu paguei acho que uns 5, 6 euros, dólares, quer dizer. Essa conversão que tu diz é a geolocalização para o nome da rua, né? Essa aí mesmo, tem que pagar. Não é de graça esse cara aí. Sim, essa daí, cara, a gente teve que tirar do app lá, a gente não conseguiu usar porque era muito cliente usando. A conta ia ficar, cara, nem me lembro. O cálculo não vale a pena, né, cara? Mas não valia a pena, não tinha como usar. Daí a gente vai ter que implementar um serviço próprio, fazer isso. Enfim, acabou que morreu. Mas um bom cuidado, daí que eu sempre tento frisar isso dentro dos times. Sempre fazer um cache, né, Jorge, dentro
uma camada no meio aí do Firebase para, se for fazer muita chamada do storage, por exemplo, vai ficar só Assim, puxando aquela imagem. meteu lá assim, as imagens, botou as imagens na tela, cara, Putz, o cara do bota cache, todas né? as imagens no storage e aí o app sempre vai buscar aquilo ali. Puta, velho, aí daí não vai dar. Outro pode usar um cache dentro do próprio app também, né? Que daí vai pegar aquela imagem e vai salvar só daqui a 2 dias eu vou fazer um request novo. Ou no API no meio do caminho para fazer isso. Aí já te limita teus riscos também. Não, é boa verdade. prática. É verdade, porque se tu ficar só batendo no Firebase, cara, vai cobrar, entendeu? Vai cobrar. O meu segundo sentimento, cara, de cuidado, assim, meu segundo cuidado real que eu tenho com o Firebase é que, assim, ele, na maioria das partes, na maioria dos casos, ele é de graça, né? E quando o produto é de graça, na verdade, o produto é tu, né, cara? Então, o que acontece? Todo esse conteúdo que passa por dentro do Firebase, ele não é teu, ele é do Google. Claro que o conteúdo intelectual é teu, mas o Google utiliza aquelas informações como ele bem quiser, para os relatórios dele, como ele bem quiser, né? Sim, sabe que eu tava com certeza vende isso para outro. Não, ele com certeza absoluta. Eu vou te dar até o exemplo disso. Eu tava esses dias montando lá uma campanha no AdWords, que é a ferramenta de anúncios do Google, e agora tem lá anúncios no Gmail. Ou seja, ele lê teu e-mail e ele já te sugere já anúncios com base no que ele leu do teu e-mail. Nossa, cara, esse é incrível. Esse eu não sabia. É. Assustador, um pouco assustador. Um pouco muito, né? Ou seja, então assim, cuidados para mim básicos com o Firebase. Cara, número 1, rever bem tua conta, ver como é que funciona tudo isso para tu não ficar gastando demais e nem deixar a porta aberta. E a segunda para mim, cara, que saiba que os dados estão abertos, né? Lá no nosso app, por exemplo, a gente usa o Firebase para a parte de Crashlytics e na parte de Analytics. E, cara, para essas duas coisas, nós temos lá nos avisos legais, a gente dá as informações anexadas do Firebase, né? Boa prática. Boa prática, né? Cara, eu tava fazendo uma pesquisa, quando a gente começou a falar sobre o Firebase, eu tava fazendo uma pesquisa e foi interessantíssimo, meu. Eu descobri que 1,5 milhões de apps usam o Firebase. Porra, é bastante. É muita empresa, né, velho? Muita empresa. Eu não fazia ideia, cara. E sabe qual é a empresa mais famosa que usa só Firebase? Só no Firebase? app, no caso. No app, no caso, né? O 9gag, meu. Todo o conteúdo dele... Né? Todo o conteúdo dele tá todo do Firebase. E para as duas plataformas, né? Para as três, no caso, né? iOS, sim, Android e Web. Caraca, velho. O 9gag, os caras são muito grandes e eles têm uma... Eu, pelo menos, acho muito bom todos os apps deles. Eu gosto também, cara. Funciona bem. Mas eles devem ter um mecanismo de cache, alguma coisa aí no meio, né? Porque, meu Deus, os caras têm... não, com certeza. Né? O mundo inteiro acesso. Cara, pra gente fechar aqui um pouquinho, tá? Antes das suas conclusões finais, a gente pode dizer que o Firebase, ele é bem utilizável e bem aderente em qualquer aplicativo, né? Então, por exemplo, assim, vamos fazer um exercício de pensar ao contrário, né? Se eu tenho lá, por exemplo, um aplicativo que eu tenho que atualizar minhas informações, sei lá, um aplicativo de condomínio, eu consigo usar o que do Firebase, Lucas, assim, na tua visão? Um aplicativo de condomínio, putz, pode usar quase tudo, né, cara? Mas assim, vamos falar assim, Firebase ou Database, tu pode usar para armazenar alguma informação. As salas, por exemplo, e tal. As salas. Telefone dos porteiros, sei lá, entendeu? Telefone das pessoas importantes. Isso, pode colocar tudo no Firebase. A questão dos pushes para, enfim, avisos, né? Avisos, boa, pushes. Que mais? Me ajuda autenticação, aí, autenticação talvez para ter aquela área do condômino. Autenticação é boa também, né? O cara poder, sei lá, reservar a sala do salão de festas. Já cai direto lá numa tabela do Firebase, o cara já consegue ver, entendeu? Sim. Pô, perfeitão mesmo, né? Eu acho que isso daí já ajudaria. Ou seja, cara, tu consegue ter muita vantagem usando o Firebase, porque todas essas coisas que tu tem que fazer em serviço e montar um back-end e tudo mais, cara, tá ali e tá pronto, né? Sim. Só chegar e usar. Muito bom. Pra encerrar, vou passar uma lista rápida das funções, as que a gente não falou, que são muitas, né? Não ia ter tempo suficiente. E aí, se tu quiser incrementar alguma coisa que tu tenha usado, tu toca a ficha. Tá? Beleza.
Tem as functions do Firebase, tu pode basicamente implementar um microserviço ali, vai fazer alguma coisa e retornar para o teu app, então também ajuda bastante. O ML Kit é coisas para realidade aumentada, realidade virtual. Isso é bom porque pode ser usado tanto no iOS quanto no Android, né? Já o da Apple só pode ser usado para Apple. É um pouco irritante essas coisas. Nossa, né? Mas enfim. Nem imaginava isso. A distribuição do teu app nas lojas. Firebase tem isso também, isso é bacana. Que mais? A questão de analytics tem tudo, funil, retenção, debug view. Questão de crescimento do teu app tem o AdMob, que é a questão de propagandas, Dynamic Links. Dynamic Links, meu, esse a gente não comentou, né? Esse é muito interessante, por exemplo, para quem nunca usou, né? Tu tem lá, por exemplo, um link de alguma coisa e, sei lá, um download de uma apostila, por exemplo. E aí, cara, tu quer esse link, por exemplo, mudou, sei lá, tu mudou a apostila, tu criou uma nova, sei lá, tu autorizou ela, e aí mudou o link. Tu só vai lá nesse Dynamic Links e troca. Simples assim, ele já tá alterado para todo mundo. É como um encurtador de URL. Esse é muito útil mesmo. É porque verdade. daí tu tem que subir uma versão do app só para mudar uma URL. É ridículo. E outra coisa, né? O Dynamic Links, ele funciona para tu pode escolher um link diferente para iOS e para o Android, né? Isso também é útil. Sim. E acho que é isso. Alguma consideração a mais, Jorge For? Não, cara, acho que já tem muita função, né? Muita coisa que a gente falou. Vai ajudar todo mundo aí. Vai ajudar com certeza. A gente conseguiu dar um brief por cima, assim, de tudo. Tanto pro dev quanto pro arquiteto conhecer um pouco, né? Até saber produto. Ali, produto, PO, cara, PO tem que usar também. É isso aí, acho que a ferramenta é sensacional e todo mundo tem que conhecer e usar um pouquinho. Bom, Lucas, e como consultor, cara, assim, considerações finais, assim, pra ti sobre o Firebase, tu acha que é viável, é bom, não é bom? Cara, pode falar o que tu acha, velho. Depois de eu gravar todo o podcast aqui falando coisas boas dele, é óbvio que eu vou recomendar, né? O negócio é muito bom mesmo. Acho que a gente já falou tudo, que tem as questões das preocupações que uma empresa grande tem que cuidar. Tem aquele lance que tu falou dos dados serem compartilhados. Então, assim, se for fazer alguma coisa um pouco mais sigilosa e tal, eu teria esse cuidado. Mas, cara, pra quem é dev, arquiteto, tech lead, quer fazer um app rápido, jogar na loja, pra mim é uma das melhores soluções hoje. Eu uso muito, sempre. Então, assim, pra mim, vale muito, usem, que não vão se arrepender. Sim, ou seja, né, cara, aplicativo grande, pequeno, médio, cara, tá liberado, pode utilizar, né, velho? Exato. Tu sabe que uma das coisas pra mim que é o mais legal do Firebase é que, assim, ele tem um back-office, um painel, um administrativo super fácil de usar, né, cara? Então, Sim. Tu consegue, inclusive, passar pro teu pessoal de produto que, eles não vão se apertar, vai ser tudo tranquilo. Sim, não é uma coisa técnica, terminal, né, meu? Não é um terminal preto ali pro cara fazer. Não, realmente, esse é um benefício muito bom. Tem uma experiência de uso boa. Né? Vale a pena. Ou seja, ele praticamente vira o teu back-office, cara. Tipo, tranquilamente, não tem nenhum problema. Tranquilamente. Verdade. Dica de Lucas, vamos meter a dica então agora? Então? Vamos, para finalizar então, uma dica da semana, ou a dica do podcast, já que a gente grava mais de uma semana às vezes. Vamos lá, a minha dica da semana vai ser um post no blog da IDEO. Tá? O nome do post é 4 Ways to Work Together When We Can't Be Together. Nesse tempo de coronavírus aí, todo mundo em quarentena, esse post dá umas boas dicas diferenciadas, assim, não é aquela mesmice de sempre. Ele também, dentro dele, tem algumas referências para outros posts que indicam até, tipo, como é que faz um design thinking remoto, cerimônias remoto, tipo, tem várias coisas legais aí. E já podem dar uma olhada nesse blog também da IDEO, tem muito material legal. Vou deixar o link aqui na descrição. Valeu. Maneiro. A minha dica, cara, ela fica o seguinte, porque agora tá nessa pegada de corona e tal, e algumas empresas estão fechando, e infelizmente algumas pessoas estão ficando sem emprego, e, cara, tem muito curso gratuito na área,
a Alura, a Udemy tem cursos gratuitos, não só para coisas administrativas, mas também para cursos técnicos, né? Então, ou seja, quer começar na área, quer entrar agora, talvez seja o momento, porque como tá o curso de graça, vai lá e tal, e começa a fazer o curso quanto antes, né? Sim. Essa seria e mesmo minha na crise, né, tem muita vaga ainda aberta, muita contratação. É verdade, TI, cara, então... é verdade. Porque a gente na TI não precisa ficar 100% no escritório, né? Então, sim, algumas coisas da TI não pararam, cara, tá exatamente igual. A minha rotina aqui dentro, hoje, da minha empresa, tá exatamente igual. A única diferença é que antes eu ia 4 dias por semana, eu ia lá pra empresa, agora eu não vou, né? Pra mim até as coisas estão mais frenéticas, né? Com essa questão de ajustes por causa do coronavírus, ajustar sistemas, enfim. Mas, cara, então a coisa não para. TI não para. É isso aí. Jorge, para finalizar, então, o nosso Instagram, @pré-requisitoscast, e o nosso e-mail lá. E o nosso e-mail, contato @pré-requisitos.com.br. Só entrar e falar. Manda mensagem. Manda lá uma sugestão de pauta, né? É isso aí. Feedback. Musiquinha subindo. Eu tô começando a ouvir a musiquinha subindo, hein? Tá, legal, então. O editor começou a subir a musiquinha. Vai acabar, hein? Então tá. Tá bom. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Abraço.